para que você possa entender que tudo tem propósito. E nessa noite, o Papo Maravigold, eu sempre busco aqui abordar, gente, tudo que contribui com o seu desenvolvimento pessoal, principalmente das mulheres que querem ser protagonista da sua própria história. E de verdade, eu quero que você se conecte conosco, porque o amor próprio é algo que exige um pouco de resiliência, constância e foco. Estamos aqui, já nervosa, viu? Eu tava tranquila, você começou a falar e eu comecei a ficar nervosa. Ai, Ruth, faz os comentários. Oh, amada, vamos liberar esse nervoso. Eu te vi, eu emocionei. Que linda, que linda. Para mim é sempre uma honra dividir aqui esse espaço com você. Gente, Flávia Lino, a gente tem uma troca muito positiva. Ela é minha terapeuta, eu sou a coach dela. E assim, o quão importante é, ela faz parte de um projeto no qual eu sou a idealizadora, Mulheres Power. E estamos em vários propósitos. E nós estamos nessa noite para que você possa compreender aonde que você deixou de se amar verdadeiramente. Mas antes de tudo, eu quero muito que você se apresente para a minha audiência, para os meus Maravigolds que chegaram depois. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Obrigado, Rus, pelo convite. Eu me apresento da forma mais simples possível, né? Sou filha, sou mãe, sou esposa, sou amiga, sou terapeuta, sou aquilo que a minha essência se manifesta, né? Então, assim, como profissão, eu sou formada em biomedicina, mas esse curso me mostrou que eu tinha que buscar o meu caminho. E, na verdade, hoje eu tenho muita gratidão por isso, porque foi através dessa busca de ajudar pessoas, e aí eu fui para o caminho acadêmico, para o caminho que a gente acha que é o caminho óbvio, né? Tipo assim, se eu quero ajudar as pessoas, vou no campo da saúde, tem tanta gente doente, mas, na verdade, aí foi a grande surpresa, é onde eu adoeci. E nessa questão de adoecer, eu falei, mas não é coerente, né? Uma pessoa que não está na saúde, está doente, então fui buscar e hoje eu me tornei terapeuta nessa busca. Então eu sou muito grata a isso, né? Então hoje eu me coloco como profissional, uma terapeuta. Uau! E olha só que importante, né, gente? Nesse esquenta de lives que eu tenho feito aqui, Flavinha, eu sempre tenho buscado auxiliar todo aquele que necessita integrar naquilo que ele tem como objetivo. Mas você falou algo que é muito importante. Está ligado à sua essência. Então, quando está ligado à nossa essência, com certeza nós temos aí uma visão diferenciada, que não é somente, é importante ter títulos, curso superior, pós-graduação, é importante sim você ter uma roda de network. Mais importante do que tudo isso é a sua essência. Para que você veio? E aí você me traz, né? Que você foi numa carreira da saúde e entendeu que não era exatamente essa carreira. Na verdade, essa carreira te levou a chegar onde você está hoje. E que cura tantas vidas, que ajuda tantas pessoas. Eu falo que, como minha terapeuta, eu sou grata, porque, de verdade, eu acredito que todos nós precisamos nos cuidar. E o desenvolvimento pessoal é algo que eu sempre digo que é fundamental. E nessa temática de hoje, amada, que nós vamos falar, né, de fato, por que eu não consigo me amar verdadeiramente, como que eu posso identificar que eu não me amo? Você pode fazer o link que você quiser, ou uma história que tenha acontecido, fica super à vontade. Vamos lá, amada. Então vamos lá, você me fez uma pergunta, e como você sempre me coloca em cash, né? Porque eu fico tranquila, na hora que você aparece eu já começo, porque vem as perguntas, eu falo, agora a Rússia vai me espremer. E cada vez, né,
É um grau de espremer mais Oh, meu punk, Deus. e fazendo a gente funcionar mais e melhor. Mas a sua pergunta foi como identificar, né? A Isso. questão da falta do amor, né? A gente vai aqui falar das emoções, né? E o medo é a maior emoção de falta de amor. O medo, ele é um bloqueio de si mesmo. Tem. Onde você tem medo de ser julgado, quer dizer, os outros não vão gostar de mim, o medo de errar. Olha. Então, por quê? Se você errar, você vai condenar, você vai se culpar, entendeu? Então, a emoção medo, ela é uma das mais marcadoras de falta de amor. E junto com o medo vem o sentimento de incapacidade, né? E de insegurança, porque é um desmembramento do medo. Sentimento de não se sentir capaz, sentimento. Quando uma pessoa se sente incapaz, ela não enxerga talentos nela. Se você pergunta, né, quais qualidades que você enxerga, as pessoas não conseguem. Se você procurar quais os defeitos que você tem, ela começa um atrás do outro. Mas se você Verdade. pergunta qualidade, trava. Então, quando não há um reconhecimento de valor, e quando tem muita palavra não sei, não sei, não sei, a pessoa não sabe dela, sabe? Então, emoções, a ansiedade, a gente pensa que não, mas a ansiedade, ela tá ali com medo tremendo de aprovação, o medo do que virá, porque falta confiança. Se falta confiança, eu fico ansioso, porque eu não sei, né? Eu não confio que vai dar certo, eu não confio que eu dou conta, eu não confio, eu tenho decisões para escolher. Pessoa que tem dificuldade de escolha. Pessoa que mostra insegurança na hora de uma escolha, ela está mostrando que ela não conhece ela. E é nas simples coisas, às vezes é nas cores, é tal cor ou tal cor? É tal comida ou tal comida? Eu não sei. Sabe? Então são marcadores de falta de amor. Olha só, né? Enquanto você falava, a nossa audiência colocou que o seu rosto eles não estão enxergando bem. Se você quiser ir para um lugar que seja mais próximo da internet, pode ser que esteja tendo um pequeno travar, tá? Então faz o seguinte, Rússi, me tira e depois você me aciona de novo. Tá, é só você sair no xizinho. Enquanto isso, eu vou seguindo aqui com o assunto. Na hora que você tiver ok, você entra novamente, tá bom? Bom, pessoal, o que nós estamos trazendo aqui para vocês? Na verdade, é que, primeiro, para identificar que você não se ama, como que eu vou identificar? É primeiro conquistar a si mesmo. Amar-se, aceitar-se, orgulhar-se de você mesma, aprender a viver como você gostaria e não como depender da opinião do outro ou dos outros. Cada um é arquiteto da sua vida, é dono da sua vida e tem o poder de ser o que você quiser. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente traz essa questão do medo, o medo é de não reconhecer você mesma. E quando você não se reconhece, certamente você tem essa dúvida do que fazer, do que falar, do que gerar. É ter medo de entrar em uma relação e por isso prefere ficar sozinho ou sozinha e não se permitir viver coisas mais profundas, independente do nome que você dê sobre isso, ou ir em uma viagem e usufruir de tudo que ali tem para você, e não se entregar a essa questão do olhar para si. Se por acaso amar é algo que você não quer, está tudo bem, mas você primeiro precisa colocar você em primeiro lugar. Porque enquanto eu não entendi que esse amor próprio me fazia ter uma consciência de onde eu gostaria de chegar, consequentemente, eu ficava na aprovação dos outros. Eu gosto de dizer que muito do que eu tenho de autenticidade
me fez muitas vezes travar no passado, porque eu era questionada, porque eu usava algo que eu achava que era legal e que não era todo mundo que estava usando. E como eu já tinha ouvido da minha mãe que eu não era todo mundo, então estava tudo certo na minha cabeça. Só que você precisa olhar para si. Você precisa entender que esse amor, ele tem que estar ligado a você, ao cuidar de si. Uma das coisas que eu gosto de dizer é quando eu olho para uma mulher e ela, não estou dizendo que você é obrigada a ficar maquiada 24 horas. Mas, se você não tiver um batonzinho, um cabelo lavado, um cuidado com o que você está vestindo, qual a imagem que você quer trazer para o outro, certamente você não está se amando. Faz sentido para você? E eu tenho homens aqui na live, então se você tá com a barba grande, cabelo grande, usando roupa amarrotada, minha esposa não passa, eu também não vou passar, não ajuda a sua esposa e fica lá largado no sofá, que é muito lindo quando a gente fala da mulher, mas o homem também tem esse comportamento, e aí é falta de amor próprio. Não importa se você não tem marido, não tem namorado, você tem que se arrumar para você. Quer ficar de pijama em casa? Fique com um pijama bonito, organizado. O povo gosta muito de falar no passado das camisetas de política. Hoje a gente não tem mais. Mas blusa rasgada, sabe? Uma chinela de qualquer jeito, uma roupa de qualquer jeito. Aí é onde você deixa de ter o amor próprio, certo? Deixa eu ver se a minha querida está aqui. Com isso, eu quero muito que você entenda a importância de reconhecer quem você é e que de verdade você quer alcançar. Um detalhe importante para você. Compreenda que esse identificar é para ontem. Então, você precisa olhar para você. E se existe algum medo, que seja de olhar para o outro. E aí eu estava aqui falando, Flavinha, sobre a questão do medo, do amor próprio. Mas, em geral, né, quando a gente olha para isso, quais são os motivos da gente não gostar de si mesma? Tá, mas até complementando um pouco a outra pergunta, porque tem duas coisas que são muito importantes de falar, é a questão da comparação. Quando a gente fica buscando comparar, entendeu? A gente não entende a gente como algo bom. Eu fico procurando isso fora, né? Então, isso é uma falta de amor, a comparação. E um outro fator, que também tem que ser destacado, é uma passividade excessiva. Aceita tudo. Um exagero, tipo assim, eu não quero brigar, eu não quero caçar confusão, não quero discutir. E, na verdade, a questão não é brigar, às vezes é dar voz. É falar, é expressar, é se defender. Então, isso não é briga. Isso é um posicionamento de postura, de vontade. Eu quero isso, eu não quero aquilo. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. E isso requer diálogo, conversa, expressão. E eu costumo dizer que as pessoas não são obrigadas a me agradar. As pessoas não são obrigadas a saber o que eu gosto. Eu preciso manifestar o meu gosto. Eu preciso manifestar o que eu quero. Eu preciso criar essa realidade para mim. E quando eu não falo dela, ela não existe. Né? Então, fico uma pessoa com aquela passividade excessiva. Ela não manifesta os seus desejos, ela não manifesta em sua defesa, ela não manifesta os seus valores. Então, isso é muito importante ser e estar lá junto com o termômetro ali que assinala a falta de amor. Olha. Complementando, então. Gostei. O se posicionar. Olha que importante, gente. Então, se você está, né, inclusive em qualquer tipo de relação, não é mesmo? Porque quando eu estou em uma relação, seja de amizade, seja de casamento, de namoro, de mãe, pai, com filhos, se você não colocar para o outro o que você gosta, essa passividade
Gente, equilibrado, uma pessoa equilibrada é diferente de uma pessoa passiva. Aquela pasmaceira, que não fala nada, que tá tudo bom, mas que, na verdade, não está satisfeito ou satisfeita, e aí com Não, isso vai deixando passar. e o mais importante é porque ainda usa da passividade para falar assim, não, porque eu não quero brigar. Entende? Então, Entendo. como eu quero a paz, então eu não manifesto. Como se eu estivesse levantando uma bandeira branca. Na verdade, não, está faltando o amor próprio. Uau. Porque você está se calando, você não está se expressando, você não está mostrando o seu ser. Ausência de si. E isso não é passividade. Né? A passividade é quando a pessoa, ela, como diz, ela tem um controle das situações, ela sabe, ela domina, ela entende, e ela faz a escolha de não expressar, deixar acontecer. Entendeu? A passividade, ela é inteligente. Ela é sábia. Verdade. Ela não é por opressão. Não tem opressão numa pessoa passiva. Não é porque ela é reprimida, né? Ela não fala por uma escolha. Eu escolhi silenciar e deixar o outro entender por ele mesmo. Então, né, é diferente, é bastante diferente a postura da passividade, da omissão e da falta, né, de amor. Bom, Flávia, eu concordo com você. Acredito que o posicionamento faz uma grande diferença e o posicionar dói, viu, gente? Eu quero dizer para vocês que quando você se coloca em primeiro lugar e vai se posicionar, você não tem que olhar para o outro. Você tem que ter convicção daquilo que você está expondo. Porque muitas vezes a pessoa quer até se posicionar, mas ela é aquela coisa assim, mas aí se a Flávia falar alguma coisa, eu vou virar para a direita ou para a esquerda. Não, tenha firmeza. E aí, diante disso, nós temos vários motivos que a gente pode não gostar de nós mesmos. Só que aí, Flávia, às vezes eu quero até trazer para você aqui alguns pontos que eu já passei por isso. E quero saber se também, né, conecta com aquilo que você pensa. Por quê? No geral, muitas vezes, a gente não está satisfeito com a aparência. Às vezes a gente se acha chata, sem graça, sem amigos, sem capacidade de encontrar, eu digo, até mesmo uma amizade interessante, um parceiro interessante, ou sentir-se fracassada. Eu digo assim, num desempenho, né, no trabalho, naquilo que se propõe. E algumas vezes as pessoas agem de forma que a gente não concorda e mesmo assim continuam fazendo e com isso a gente passa a não nos amar. Quando eu entendi que eu não era chata ou a arrogante que às vezes falavam para mim, ou mesmo que, você não sabe o que você está falando, aí eu entendi que eu tinha um propósito. Por quê? Tem uma frase que eu nunca gostei no mundo corporativo. O chato tem prioridade. Eu não acho que o chato tem prioridade, porque ele é inconsequente. Agora, aquele que se posiciona é que tem uma prioridade. Tem voz. Tem voz, né? Exato. Então, assim, você tinha feito, né, a pergunta, no geral, qual que é o motivo, né, que as pessoas não se amam. E, para mim, verdadeiramente, é porque elas não se conhecem. Sabe quando a pessoa não sabe de si? Como você vai amar uma pessoa que você não conhece? Você nem viu essa pessoa ainda. Você nem sabe que ela existe. Que difícil. Né? Por exemplo, quando você tem um filho, você ama porque ele veio para você. Se tivesse vindo o outro, você ia amar o outro. Com certeza. Porque ele veio. Né? Então, às vezes a gente não se ama porque a gente não está para nós. Nós não nos vemos. Aí vai na primeira coisa, eu não sei. A pessoa que não sabe de si, ela não acha nada, né? Não tem certeza de nada, ela está sempre na dúvida, não sabe escolher, tem dificuldade de se mostrar, não gosta da sua imagem, não gosta da sua voz, não gosta do seu cabelo, não gosta
né, não vê talento em si, não vê, não enxerga. Então, esses são os motivos pela qual a pessoa... E tem uma facilidade enorme de se culpar. Olha, a culpa muitas vezes não é nem da pessoa. Por isso que, como eu aprendi a devolver, que às vezes a gente acha que né? Às vezes a gente fala, não, eu sou culpada disso, eu não mereço isso. E aí eu aprendi, não, isso não é meu, eu devolvo para quem é de direito e sigo a minha vida. Mas esse se culpar, muitas vezes, está no inconsciente. Sim, está nas crenças, está na cultura, né? A nossa cultura, a forma de punição, né? A gente tem que entender que sempre o condenado, ele é punido. Olha. E quando nós nos condenamos, nós nos punimos. Então, inconsciente, a gente boicota, a gente não deixa um monte de coisas que a gente quer não acontecer para que... Porque eu me condenei. Então, o culpado, ele tem que ser punido. Olha. Né? Então, quando eu acho que eu fui imprudente, quando eu acho que eu fui inconsequente, quando eu acho que eu fiz errado, então eu vou me punir mais lá na frente. E né? isso, olha só, isso está muito enraizado, sabe em quê, amada? Para nós que vivemos na geração anterior, que a gente levava, né, umas certas correções, e muitas vezes a gente tem uma questão que a gente era punido, né? Ou por fazer certo ou por fazer errado, dependia do humor da mãe, do pai, enfim. E aí a gente carrega isso na fase adulta e acha que não, eu tô assim, eu tenho que ser punido. E aí é um cuidado que a gente tem que ter. Só que aí, gente, é as crenças do não merecimento. E quando a gente fala sobre isso, eu falo que eu estou destravando algumas coisas aqui, Flavinha. Quero agradecer o Antônio Erasmo, que está apoiando o meu trabalho e comprou um selo. Gratidão! E gratidão a todos vocês que estão aqui, hein? É o segundo selo comprado. Glórias! Estou aberta a novas conexões. É a crença do merecimento. É assim que eu trabalho agora. Então, essa punição está ligada, inclusive, na nossa base, Flávia. Porque lá atrás, com certeza, nós éramos punidos, tanto fazendo certo ou errado. A gente, às vezes, nem sabia porque estava sendo punido, mas estava sendo. Então, cuidado que a gente precisa ter. Sim, e a nossa criação, e acho que se estende até essa geração agora, não faz isso, que senão vai acontecer tal coisa. Tem uma punição, sempre Verdade. tem, é uma ameaça. Sempre tem a ameaça, eu vou te tirar isso, eu vou te fazer aquilo. Então, quer dizer, não erra não. Não erra não, porque você vai ser condenado. Eita. Entendeu? Então, essa história, eu não posso errar, gera medo, né? Então, se eu errar, eu vou ser punido. E quando eu acho que eu errei, inconscientemente eu vou me punir. Exatamente. E aí é onde as pessoas às vezes batem um carro, às vezes é onde ela se machuca, é onde ela tem uma pessoa ofende ela gratuitamente. Ai, não sei porque eu não estava fazendo nada, entendeu? Entendi. E aí ela não sabe que é a vibração, porque tudo é frequência, né? Uau. Se eu emano uma frequência de que eu vibrei, nossa, eu não devia ter feito tal coisa, e eu fiz, agora eu vou ser condenada. Então vem através de coisas simples, né? Sabe? E aí se a gente começa a fazer o questionamento, né, por isso que eu falei que muitas das pessoas não se amam porque elas não se conhecem, e elas não se conhecem porque elas não se questionam. Uau. Não faz pergunta para si. O que isso me ensina? Porque a questão ninguém veio com cartilha. Então, a gente vem aprender vivendo. Então, se eu vivi e aquilo ali não ficou, então o que eu preciso fazer? É uma pergunta. O que eu preciso fazer para que não aconteça isso mais? Porque a nossa mente, ela trabalha com perguntas. Ela só traz a resposta daquilo que é perguntado. Por isso que a gente aprende por repetição. Um cérebro que aprende por repetição, ele tem que ser questionado. E ele tem que, na verdade, nós temos que aprender a fazer perguntas para justamente a gente entrar nessa seara do autoconhecimento. E esse autoconhecimento é onde eu entendo onde eu tenho debilidade e onde eu tenho habilidade. E se aconteceu, beleza, o que eu posso mudar
diante desse cenário. Vou dar um exemplo aqui, tá? Olha só, aconteceu há pouco. Falei que até tudo é propósito mesmo, eu fico feliz. Tava aqui plena, já estava pronta, tudo ok, né? It's ok. E aí, Ruth Furtado, focada, tudo pronto, tava no meu momento de oração. Eu bati o pé em um cabo aqui, amada, com o olho fechado, a plena. Quando eu estava ouvindo o hino, né? Lógico que eu não vi tudo apagar. Aí o hino parou, eu falei, o que aconteceu? Isso assim, 1 minuto faltando para entrar ao vivo. Gente, o que eu quero dizer para vocês? Eu poderia sentar, culpar-me. Ai, por que eu não prestei atenção? Ai, meu Deus. Não, não adianta. Falar uma coisa para vocês. Como eu estou já acostumada com algumas questões que podem acontecer, fui lá, como eu aprendi um dia a dirigir, do lado de uma amiga minha, o carro apagou. Ela falou, se você ficar chorando, o carro não vai ligar. Vai lá e liga a chave. O que eu fiz? Liguei o computador, falei, vai ser 1 minuto, 2, tá tudo certo. Respirei e disse, estou pronta. O que é isso, gente? É entender que eu tenho um autoconhecimento e eu não iria entrar descompensada, descontrolada, porque já aconteceu tantas coisas que, assim, é o de menos. Então, eu não quis escolher me punir. Eu quis escolher, bora fazer acontecer aqui, que é o que a gente vive hoje. Como a conexão não está nas nossas mãos, existe um campo de vibração, de energia que a gente quer o quê? Atrair só coisas boas. Eu, com certeza, não só eu, mas a Flavinha, dentro daquilo que a gente acredita, nós fizemos o nosso momento para atrair pessoas que precisam ter esse start de autoconhecimento. Porque você está estagnada ou estagnado aonde você está nesse momento, é porque você está vibrando isso. A partir do momento que você reconhecer que você é um ser incrível, que você nasceu para dar certo, e através da sua vida você vai poder ajudar outras, tudo pode mudar, não é verdade? Com certeza. Aí é o passo já da solução, né? Uau, A uau. gente começar a encontrar o caminho de volta. Né? O caminho de se amar é sair do vitimismo. É sair da condenação, é sair dessa busca de onde... porque você questionar onde eu errei para você ter a resposta, o que eu posso fazer para melhorar, esse é o caminho do autoconhecimento. Agora, você pergunta, por que foi acontecer isso comigo? Né? Onde é que... Sabe aquela coisa, drama? Drama, nossa. E atrai muita gente, né? O drama atrai, o vitimismo tem ganho. A dor. Muitas pessoas ganham no vitimismo, por isso que elas não querem sair. Verdade. Você pergunta, a pessoa quer, mas as atitudes não mostram, né? Porque para você sair do vitimismo, a primeira coisa que vem é uma atitude. Sim. São decisões, são comportamentos, são posturas, é prática, é treino. Nós temos que entender que tudo é treino. A gente veio na vida e a gente tem que treinar tudo. A gente treina para andar, a gente treina para falar, a gente treina para ter autoestima. Verdade. A autoestima, ela começa treinando, porque nós estamos mergulhados numa crença né, destrutiva, vamos dizer assim, Sim. Na qual a gente não pode manifestar a nossa autenticidade, ela é cortada lá na infância. Você não pode falar isso, você faz assim, né? As crianças sempre são inibidas na sua autenticidade. Então, a gente é muito mais ensinado a ser reprimidos do que expressivos, né? É muito mais reprimir, calar, engolir o choro, né? São essas coisas assim. Então, aí a gente tem que começar com uma certa idade, quando a gente começa a identificar que a gente está com baixa estima, que a gente está com medo excessivo, que a gente está com ansiedade, que a gente está se sentindo incapaz, então eu preciso me conhecer, porque não sou eu essa manifestação. Exato. Então eu tenho que entender e começar a treinar me conhecer. Então é treino. Se as pessoas não sabem das alimentações, do que gostam, se é doce, se é salgado, se é agridoce, se é azedo, então começa a experimentar. Sim. E define, eu gosto disso, eu não gosto disso.
Qual as cores? Vai entender paleta de cores, né? Vai mergulhar nesse universo de entender. Quando uma pessoa perguntar qual que é a cor que fique boa em você, você já sabe, é essa, é aquela, né? Isso. As pessoas às vezes vão cortar o cabelo e aí não sabe o que quer fazer no cabelo. Qualquer coisa Entendeu? serve, qualquer coisa serve. E aí sai aborrecidos, porque vai pelo gosto do outro. Porque não manifestou o seu. Ou às vezes, que é o que eu acho que é o que mais acontece, nem vai no cabeleireiro porque tem medo da mudança. Porque vai Olha, fazer algo diferente. Porque o medo, ele nos paralisa de tal forma que nós ficamos estagnados na verdade. aparência, estagnados na cultura, Sim. estagnados nas emoções. Então, ele realmente é um grande bloqueio. Então, quando você começa a tirar esses conceitos, essas crenças, esses medos, essas coisas, você começa a se entender, a se perceber, para de se comparar. Isso é Sabe? verdade. Tem uma coisa que acontece muito na questão, né, de desenvolvimento pessoal, que é buscar a modelagem, buscar um... Eu mesmo falo assim, tem que ter muito cuidado com isso, porque as pessoas pegam molde para repetir, para fazer igual o que o outro está fazendo. Cópia. Isso. Não dou E conta. eu acho isso não é a parte do autoconhecimento. O autoconhecimento é quando a chave vira naquilo que é seu. Isso Sim. é eu entender que meu produto, eu falo assim por mim, né? Eu entender que o que eu ofereço em atendimento, ele não está sendo vendido numa prateleira do supermercado. Com Ele é certeza. muito pessoal, ele é muito individual, ele é muito eu ali atuando. E isso não tem como ser comparado com outro profissional. Isso é verdade. E um detalhe, né? Você falou de algumas coisas que são cruciais. Você começar a definir o que você quer. E um ponto inicial foi: eu não sei quais são as minhas qualidades, mas eu sei quais são meus defeitos. Então comece a listar quais são suas qualidades durante o seu trabalho, o que você está realizando, o que você tem de expertise, o que você gosta de fazer, não é o que as pessoas querem que você faça. Entende a virada de chave? Porque aí você e olha vai outra coisa. As pessoas às vezes nem aceitam os elogios. Porque se às vezes ela parasse para receber os elogios, ela já teria tendo ali um feedback. Nossa, você é boa nisso. Verdade. Quando eu bloqueio os elogios, eu não permito nem que o outro manifeste aquilo que ele viu de bom em mim. Uau! Né? E isso é verdade, porque na verdade, tem pessoas que você vai elogiar, elas falam, não, você fala que o batom é bonito, aí ela vira e fala assim, não, mas comprei de R$10, não tô perguntando se é R$10. Eu tô, na verdade, dizendo que esse batom ficou bom em você. É a mesma coisa quando alguém faz um elogio que nossa, você é uma excelente terapeuta, ou você é uma excelente mentora, ok. Aí você fala, tá, você acha? Não, eu acho não. Que bom. Que legal. E seja grato. Gente, uma das coisas que eu vejo que as pessoas não agradecem um elogio, ela se esconde. Então comece a listar as suas qualidades, acredite que você é capaz de realizar algo. E se você ainda não é expert naquilo que você deseja, acalme-se. Comece a desenhar isso, que é um processo. Foi do dia para a noite, Flávia, que você começou a receber elogios? Não, é o treino, né? O treino, a prática, os erros ensinando, né? Aí eu perguntando o que eu posso melhorar. É um grau de exigência, mas não de cobrança, de aprendizado. Porque quando a gente começa a entender que não há necessidade de comparar, porque o que é seu vem para você, entende? E você sabe que é a tua energia que atrai, é o teu trabalho, é o teu empenho, é você que faz. É que o outro só é um espelho para te mostrar o que precisa. Se você recebe um feedback e esse feedback não foi negativo, a pessoa está se vendo naquilo. Não é só seu. Pega só o que é teu. Isso. O que eu posso pegar disso aqui e ser útil para mim? Qual é o ganho de eu ouvir isso? E não tá longe de ser, um feedback. Culpa. Cuidado com o tal do feedback, gente, que tem gente que distribui feedback, né? Eu não aguento isso. Eu falo que existe o meu auto-feedback.
Mas quando alguém for te fazer, até inclusive tem uma palavrinha, uma crítica construtiva que eu vou te dar. Cuidado. Não é sobre você, é sobre a pessoa. O que está limitando ela, ela joga para você. Então, nós estamos aqui dizendo para você, cuidado. Por quê? Porque você precisa se fortalecer. Só que você só se fortalece quando você tem o autoconhecimento, quando de verdade você sabe quais são as suas qualidades e com isso você consegue desenvolver um diálogo. E não já recebe, já fica triste. Não pode. Não, e o medo excessivo de crítica, né? O medo de ser julgado o tempo todo. É como se o tempo todo as pessoas estão tentando achar algo errado em você. E, na verdade, as pessoas não estão nem aí para você. Você que está fazendo isso. É você que está com a antena tentando encontrar defeito Está em criando você. um monstro, né? Em Isso, relação à sua imagem. justamente, né? Ah, porque se acontecer isso, a pessoa vai pensar. Não vai pensar nada disso. E a gente está criando uma ilusão ali e gastando energia. Eu costumo dizer o seguinte: a energia que a gente gasta para nos destruir é a mesma energia que a gente gasta para se construir. Verdade. Sabe? A energia que eu estaria ali num pensamento de negação ou num pensamento de auto-rejeição ou de reprovação é a mesma energia de motivação, de altruísmo, sabe? De reabastecer, de autoafirmação positiva. É a mesma. Só que ela está indo para um polo diferente, um polo positivo ou polo negativo. Ou seja, você quer se colocar para cima ou você quer se colocar para baixo? Coloca o teu pensamento na frequência. Se você quer se colocar para cima no sentido de altruísmo, comece a pensar positivo sobre você. Isso. Quer colocar lá abaixo? Faz o contrário. Você vai se colocar lá embaixo. Não precisa ninguém pisar em você, você já se pisa, né? Você já faz isso com você. Então ninguém faz nada com o outro. Eu ouvi essa palavra do Gasparetto, né? Ele falava o seguinte: ninguém magoa ninguém, você é magoável. Sim, você permite, né? Isso, você se coloca naquela postura. Então as pessoas fazem. Se você não toma aquilo, não é seu, não dói. Se uma pessoa te chama de algo que você acha que você não é aquilo, não te afeta. Só se afeta se você aceitar que você é aquilo. Ou se você tiver dúvida em relação a se você é ou se você não é. Então, a dúvida, o sentimento de medo, de incapacidade, de insegurança é que nos faz magoar. E olha só, né? Se lá atrás, né, não tão distante, eu diria, eu ouvisse o que foi dito, né, sobre uma Rússia que eu nunca conheci. Né? Uma Rússia que não merecia ter contato com pessoas, que não teria network, pessoas tão poderosas como a Flávia na minha vida, de autoconhecimento, que entende esse mundo, né, de campo de vibração e que nós somos responsáveis por tudo que a gente cativa. Só que, na verdade, eu decido. Qual é a sua decisão hoje? A sua decisão hoje é de fazer a sua frequência vir a ser positiva ou negativa. E aí você deixa de cuidar de si ou, detalhe, eu recebi uma pergunta de uma caixinha que eu quero até que se torne uma live, porque a pessoa falou assim: Rússia, mas como que eu vou me livrar de pessoas tóxicas? Eu vou dar um exemplo aqui para você. Quando eu me amo, eu me aceito e eu cuido de mim, essas pessoas podem até passar pelo meu raio de relacionamento, mas elas não irão permanecer. Porque as pessoas tóxicas, elas normalmente vão querer te afetar em todo o tempo. Elas vão olhar só o que elas veem que elas têm incubado, então ela vai falar de você e não é sobre você, é sobre ela. E aí isso vai o quê? Reverberando e você vai aceitando. Então, nesse momento, devolve e comece a cuidar de si e diminuir a autocrítica. Porque se a gente fosse criticar, não é verdade? Ah, eu não tô bem. Vou falar uma coisa para vocês. Eu tô amando esse negócio de filtro. Por quê? Eu fui inventar, né? Porque a Russimeire não tem o que fazer, a Rússia vai lá e faz. Uai, eu vou pôr em mim, então. Faz um filtro aí, amada, é chique. Eu fui fazer um tratamento na hora errada, né? Tô aí no meu esquenta
da minha Nossa, masterclass. Ó, que eu tô chique, só brilhando também. brilho. No dia 12 de agosto. E fui fazer um tratamento lá na clínica Maison Lore. E, menina, escalavrou minha cara. Se eu tivesse um índice alto de, assim, de me criticar, certamente eu não estaria aqui falando com vocês. Sabe o que eu ia fazer, gente? Ai, vou deixar para outra semana. Não! Existem oportunidades diante daquilo que você está experienciando. Então, o que eu quero convidar vocês aqui nesse momento? É olhar para vocês e entender que quando você avalia essas críticas alheias, você evita se culpar tanto, essa autocrítica, desce ela e foca em você, o amor próprio vem. Complementando o que você está falando ali, eu diria assim que há uns anos atrás, eu não me viria nessas propostas agora de live. Eu não gostava nem de tirar foto, daí você imagina, né? Tá? Assim, se hoje eu estou fazendo uma live ou conversando sobre algum assunto, não é porque eu estou me achando linda e maravilhosa, tá longe daquilo que eu refiro como beleza, sabe? Uma mulher linda, uma Ana Paula Arósio, aquela coisa. Eu sei que eu não tenho essa beleza. E também não é porque eu não tenho essa beleza que eu não me amo, que eu não aprovo as coisas que eu estou fazendo, né? Não é a questão, assim, de uma aparência. É porque eu sei que a minha alma é bela. Uau! Quando que eu consigo me achar bonito? Quando eu olho dentro dos meus olhos e eu não olho mais os olhos. Eu enxergo um amor que tem no meu coração, uma bondade, uma vontade de ajudar, uma vontade de que o mundo fosse mais maravilhoso ainda. Então, assim, a minha alma, ela é linda. Verdade. Então, assim, eu acho que isso supera a questão física. Não que a gente não tenha que se maquiar, que a gente não tenha que se arrumar, mas o que eu falo, assim, quando a gente fala de autoconhecimento, é quando você conhece o que está além do corpo. É quando você conhece o que está no seu coração. É porque o que eu vim falar aqui não é do meu estereótipo. Não é... É o interno. Isso. Eu quero falar para almas. Para seres de luz. Seres que estão escondidos em baixa estima e que são anjos aqui na Terra. Pessoas com corações maravilhosos que estão em silêncio, que estão reprimidos, que estão com baixa estima. E quando eles encontrarem a luz que tem neles, a beleza que está no coração, quando encontrarem, né, o porquê que veio, o propósito, encontrando o propósito, igual eu estou aqui por causa do propósito, não é porque eu sou linda. Né? Então, assim, a gente rompe as outras barreiras. Ah, eu não sei falar direito, eu não tenho uma boa postura, mas eu tenho um coração bom. Verdade. E o meu coração chega primeiro, ele abre portas, ele faz acontecer, porque é uma boa intenção. Então, quando você se coloca no bom, você reconhece a sua bondade, o bem se manifesta, o bom se manifesta, né? E o contrário disso também. Quando eu me coloco no pior, no mal, e ele começa a apresentar na sua vida, as coisas começam a dar errado, né? Porque você não coloca, você não enxerga o bom em você. Aí você dá ênfase em algo negativo e ele se apresenta ao seu redor. Então, quando a gente começa a se conhecer além do corpo físico, você conhece na alma, você começa a entender que vai muito além de um cabelo arrumado, muito além de uma boa maquiagem. É que o seu conteúdo, ele não precisa ter uma gramática perfeita, uma oratória. Ele chega porque ele fala de alma para alma. Isso mesmo. Né? E aí ele é entendido. No que ele é entendido, ele move, ele ajuda, ele compartilha. E aí faz sentido. Então, né? Quando... Em terapia, né? Quando chega algo para mim, eu sou tão grata, porque sempre eu agradeço o que a pessoa está me mostrando. Eu nunca acho que eu estou ensinando algo, ou que eu estou fazendo pela pessoa. Estão me trazendo informações para eu crescer, para eu entender, para eu saber. Então, são instrumentos para o meu crescimento pessoal. Então, eu só tenho que agradecer.
né? Nossa, eu amo o que eu faço porque ele me ensina, porque ele me desenvolve, porque ele me coloca no melhor, né? E aí por isso que eu falo que para mim é um presente poder atuar como terapeuta. Não me vejo hoje em outro aspecto, né? E eu vou te falar, né? E eu, como sua mentora, né? Meu coração, ele tá assim, né? Uou! Né, gente? Porque vocês têm que entender que ela sabe o quão importante para mim é ter ela aqui. Porque, na verdade, eu sempre dizia, o mundo precisa te conhecer. E ela é muito do bastidor mesmo. Ela é do off, Sim. não é do online. Agora ela já virou a chave. Mas ver ela falar com a alma, com o coração e entender que é o propósito de poder realmente transbordar através do conhecimento, da experiência. E não porque a Rússia falou, é porque ela realmente viu que fazia sentido. E Uhum. esse fazer sentido tem que fazer para você. Porque muitas vezes, quando a gente não se ama de verdade, a gente não reconhece o quão importante nós somos. Nós temos que ser importante para todos que estão ao nosso redor, não necessariamente. Mas quando eu me coloco nessa posição de que sim, eu preciso, né? Se não estou bem, eu vou procurar ajuda. Quantas e quantas pessoas têm me acionado no direct após essa série de lives? Por quê? Porque eu percebi que as pessoas estão sem propósito, sem vontade de realmente fazer algo que está ligado à sua essência. E quando está ligado à sua essência, nós conseguimos conectar. E essa conexão é com a alma. Não é com a boca, com expressão, com cópia fiel de alguém. É você transbordando através daquilo que está aí dentro. E eu vejo verdade, e eu vejo conexão, né? E eu enxergo que todas as pessoas que Deus me colocou nas minhas mãos, e a gente sempre gosta de citar nome de livros e tal, mas, gente, Jesus andou com 12 discípulos, né? Em toda a trajetória dele. Talvez você não tenha 12 pessoas. Talvez você tenha um tanto que cabe na sua mão. Mas entenda que esse tanto é que vai conectar com o seu propósito. E aí, se caso for necessário, peça ajuda. Mas não esmoreça e nem se guarde. Porque tem pessoas que ela não fala, não age e entra num processo de depressão. Quando eu tive a depressão, eu ainda fazia que estava tudo sob controle. E existem pessoas que passam pela depressão sorrindo. Assim foi eu. Mas existem sinais no seu corpo, no seu estado de humor, que você vai perceber por que você não está se amando verdadeiramente. Agora, amada, o amor que eu tenho, né, em conviver com pessoas como você, saber que é o detalhe que faz com que a gente conecte com esse propósito. Eu gostaria que você colocasse aqui, né, essa mudança que você teve de não reconhecer, estava na área da saúde, ó. E aí não é o que eu quero. E aí você assumiu, né, se posicionou e disse: eu vou fazer o que eu amo. E agora, né, fazendo um overview, se posicionando através de vídeos, falando com a alma, né, tendo o seu momento de conexão com o Criador. Como que é isso para você hoje, em 2021? Nós estamos falando dia 5 de agosto de 2021. Essa mudança que está tendo na sua vida. Então, eu até quero fazer um parêntese aí. Não foi assim um dia acordei, ai, não quero ser biomédica, eu vou virar terapeuta. Não Não, foi assim de é um jeito processo. nenhum. Um processo, e tem 15 anos que hoje eu estou no campo da terapia, né? Mas foi com questionamentos, porque se não é isso, é o que então? Né? E aí fui aparecendo possibilidades, apareceu a pós em arte terapia, eu fui fazer a pós em arte terapia. Quando eu fiz o curso de Reiki,
ele me deu uma autoestima não, uma energia, vamos dizer assim, que eu comecei a sair de algumas crenças limitantes que eu estava nela, né, numas posturas de vítimas. Então, assim, falei assim, gente, esse trem funciona. Então, não foi assim, eu não quero ser biomédica, eu quero ser terapeuta. Não, aí eu fui fazendo, e eu fui vendo as transformações em mim, falei, gente, esse trem funciona. E eu vou fazer mais, eu vou fazer mais outro nível, para ver no que dá. E aí foram vindo os feedbacks. Porque eu tinha crença de que terapia não dava dinheiro. Eu tinha crença de que era charlatanismo, assim. Não que era, porque estava funcionando muito bem comigo, que as pessoas iam me ver assim. Que ia haver muita crítica em relação a terapias holísticas. É considerado como, tipo assim, eu teria que ser psicóloga para ser terapeuta, entendeu? E a minha formação não era na psicologia. Foi a pós-graduação que me deu um respaldo de eu poder atuar na área terapêutica. Então, assim, foram fases e fases e fases. Sim. Para hoje eu me posicionar de uma forma tão segura, e lógico que foram com feedbacks que eu comecei. Eu cheguei a pensar e falei assim, não, eu acho que a terapia apareceu na minha vida para eu me equilibrar, para eu me harmonizar, para eu me aceitar, para eu ficar bem. E agora eu vou encontrar alguma coisa. E nisso eu tenho uma amiga, ela é boliviana, só que agora ela já voltou para a Bolívia. E ela só falou essa frase, simples frase. Flávia, não se joga talento ao vento. E aí, quando eu entendi que ela era uma pessoa totalmente reconhecida nessa área, tanto é que ela veio de fora para dar cursos aqui no Brasil, ficou aqui 3 anos. Eu ouvi dessa pessoa que eu tinha o talento, eu falei, e não era para mim ela é uma pessoa de peso, sabe? E foi dela que eu ganhei a minha maca, que hoje eu falo que que ela falou que ia me dar o presente mais precioso que ela tinha. A gente imagina uma joia, né? Não, mas eu ganhei uma maca. E é a minha ferramenta de trabalho. Então eu falo assim, foi através desses feedbacks de pessoas falaram que eu era bom no que eu estava fazendo, que eu tinha o feeling, que me admirava, que gostava do meu trabalho, que mudou alguma coisa na vida. E aí você vai acreditando, né? Acreditando, a sua autoconfiança vem. E aí você começa depois a se elogiar, porque hoje eu faço isso, valeu, entendeu? Nossa, foi maravilhoso, perfeito, sabe? Então, quando você começa a aprovar o que você faz, quando você tem aquele diálogo com você, falar assim, nossa, show, foi legal e tal, e você tem um bate-papo feliz, em vez de ser aquela conversinha negativa, de crítica, não, é totalmente hoje altruísta, né? Uau. Então, assim, realmente é o processo de que a gente pode falar, eu sei o caminho de ensinar as pessoas a terem uma mente positiva, eu sei o caminho da autoestima, eu sei o caminho de desenvolver alguém, porque eu entrei nesse caminho, eu estou nele, permaneço nele, vejo muitas mudanças, né, de postura, de saúde, de atração, porque é a frequência, né, naquilo que a facilidade quando você planeja uma coisa, quando você vê, você já está recebendo uma mensagem de alguém que está falando sobre aquilo. Então, é uma frequência tão legal quando você vê que você está conectada, que a sua coisa está acontecendo, e você é responsável por isso. Então, quando você se coloca na autorresponsabilidade, eu sou responsável por aquilo que não deu certo, e sou responsável por aquilo que deu certo. O que não deu certo, eu vou questionar um pouco mais, né? Por que está acontecendo aqui? O que eu posso fazer para ficar melhor ou para que não aconteça? E aquilo que eu quero que melhore, eu pergunto, e aí, o que a gente pode melhorar aqui? Né? E nunca tem condenação, não tem mais aquela reprovação, só tem um acolhimento. Porque eu acho assim, a gente segue ainda dando as cabeçadas, só que agora não tem uma punição, tem um acolhimento. Doeu? Qual que é a dor? Né? Qual que é o sentimento? Então vamos ver por que você está traindo isso. E começar de forma madura, porque o que o autoconhecimento nos traz também é sair da postura infantil. A criança dá birra. Quando a gente vê que a gente está emburrando, eu também não vou atrás, ou eu também não vou, não gostei do tom de voz, você pode ter certeza que a sua criancinha está ferida. Você precisa ir lá, resgatar ela, bater um papo legal, falar, olha, agora a gente está no comando, eu entendo a tua dor, mas nesse momento, 30 e tantos anos, né?
Não, não tá na hora. Parou, Né? parou. Eu falo assim, ó, deixa de loucura. E não Né? deixou, não. É. Aí, assim, a gente acolhe essa criança, traz para si a autorresponsabilidade, porque o adulto, ele faz o que precisa ser feito. Sim, E a criança não, a criança ela quer sim, na manha, né? Ela quer um pouquinho de birra, ela quer chorar, ela verdade. quer fazer showzinho. E a gente tem que ter conhecer isso em nós. Conhecendo, você administra. Aquilo que você não vê é uma sala escura. Aquilo que você traz consciência é uma sala acesa. Então você sabe onde está aquilo em você. Então você se organiza, você faz acontecer. A diferença é essa. O autoconhecimento, ele nos é trazido para que funcione melhor a vida, né? Então, quando as pessoas... Vou dar uma dica. Se alguém te der a opção de escolha, escolha o melhor. Isso. Escolha o melhor. Não fica pensando, é porque não sei qual que eu escolho, porque o outro vai achar isso. Não. Escolha o que teu coração está pedindo. O que você quer. O que você quer, Exato. sabe? Não hesite se você tem oportunidade de escolha. Porque a gente só não escolhe quando não tem opção. Quando tem, escolhe e escolhe o melhor. Exatamente. Quando eu reconheço, quando eu tenho esse autoconhecimento, quando eu começo a conviver cuidando dos meus detalhes, eu começo a ter sentimentos positivos sobre mim e, consequentemente, eu vou também tendo um cuidado pela vida do outro. Porque não adianta, né? Como um mandamento de Deus. Amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, se eu não me aceito, se eu me julgo o tempo todo, eu vou fazer isso com as outras pessoas. Então, Flavinha, que mensagem você quer deixar aí para que as pessoas possam começar a se amar verdadeiramente? Bom, a primeira coisa que eu falaria para as pessoas não desistirem delas. Não desistirem, não achar que não tem jeito, que não tem o que se fazer, entendeu? O primeiro passo é isso, é não desistir. Se não está conseguindo sozinho, busque por ajuda. Não precisa ser só terapêutico. Terapêutico é um caminho, mas tem em livros, tem em áudios, tem nas igrejas, tem nos amigos, tem na família, tem nas terapias. Então, encontre a afinidade, aquilo que eu falo, o que o coração está podendo aceitar naquele momento. Verdade. Né? Então, não desista de si. E a partir dessa decisão de que você pode, acredite que vai mudar alguma coisa, comece a trazer algo positivo de você. Ser divino. Onde tem vida, tem Deus. Verdade. E não tem como não reconhecer algo bom em algo que tem a Deus. Né? Então, assim, talvez você ainda não encontrou o seu talento, ou o seu dom, ou o seu papel, ou o seu momento, o seu aprendizado. Mas na hora que aparecer, já começa a transformar. Né? Então é isso. Comece, dê um passo. Não desista e segue. E dá desculpa. E no final dá certo. No final, a gente se reconecta com aquilo que a gente é. Luz. Nós somos luz. Isso mesmo. E eu aqui, né, agradeço a cada um que passou por aqui, a cada um que está me seguindo, que agora vai passar a seguir a minha amada Flávia Lino, _holístico. Agradecer pela oportunidade de poder entrar no seu lar através da conexão. Conexão que está me libertando, porque eu estou vivendo o meu propósito. E eu sou muito grata. E o amor verdadeiro, ele reverbera. E eu quero apenas o que for melhor para você.